Bem-vindos. Trataremos hoje dos conceitos e definições fundamentais para a gestão dos resíduos sólidos. Lembramos que esse material é de uso exclusivo do autor, então sua distribuição, sua utilização, ela é restrita à disciplina e não sendo permitido a ninguém fazer uso indevido desse material. Então, temos que a gestão dos resíduos sólidos ela envolve uma série de atores, uma série de agentes. Então, temos três atores principais no processo. O gerador é quem efetivamente faz com que o resíduo sólido ele apareça na natureza, por assim dizer, apareça no sistema de gestão. Então, é quem está executando uma obra, quem possui uma fábrica ou executa um processo, quem desenvolve uma atividade que é geradora de resíduos, certo? Então esse é o gerador. O segundo elemento desse processo é o transportador, que vai retirar o resíduo, vai coletar o resíduo junto ao gerador e vai encaminhá-lo ao destinatário do resíduo. O destinatário do resíduo pode ser algum processo de aproveitamento, certo? Uma reciclagem, ou um processo de reservação, de armazenamento, um aterro, de destruição térmica, enfim, vários tipos de processos. Depois a gente conversa mais sobre isso. E a gente tem uma série de atores coadjuvantes aqui, mas não menos importantes no processo, que acabam intervindo de uma maneira direta. A própria universidade, os centros de pesquisa desenvolvendo tecnologias e estudando o processo para poder racionalizá-lo, oportunizar ideias para que o sistema de gestão aconteça de uma forma melhor. Da mesma forma, consultores fornecendo esse suporte técnico e legal. A gente tem propriamente dito quem coloca aqui dinheiro no sistema, no caso de uma obra, um incorporador ou o próprio cliente que está contratando a obra, ou o investidor de uma indústria, de uma fábrica, de uma empresa, quem está injetando dinheiro no sistema, e ali pode eventualmente ter algum tipo de filtro ou de dificuldade de acesso a recurso necessário para o processo de gestão. Ou isso aqui também pode ser no sentido contrário, né, de dar carta branca para que o processo de gestão aconteça da melhor forma. Então, quem coloca dinheiro no sistema, a postura dessa pessoa é muito importante. Os fornecedores envolvidos na entrega de insumos, por exemplo, isso tem repercussão direta sobre resíduos associados a embalagens. Tá? Então, o processo da logística reversa estaria afeto a esse pedaço do processo. Né? Então, justamente esse pedaço do ciclo é que afetaria ali de alguma forma, ou estaria vinculado a esse processo de devolução das embalagens ao gerador, aqui, ou de restituição, né? E além disso a gente tem agentes externos aqui, como órgãos licenciadores de fiscalização, auditores internos ou externos, e aí eles vão efetivamente verificar se os requisitos técnicos e legais estão ou não sendo cumpridos. Tá? Então esse é um panorama geral da gestão dos resíduos sólidos. Então, como a gente já adiantou, os geradores de resíduos são aquelas pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nela incluídos o consumo. Então esse é o conceito legal de gerador de resíduos sólidos, está nessa lei federal 12.305 de 2010, que é a lei conhecida como Lei de Resíduos Sólidos. Então ela instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e ali traz esse conceito importante de gerador de resíduos sólidos. Da mesma forma, o transportador, como a gente já antecipou também, é aquela pessoa, que pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica, né, uma empresa ou um indivíduo ali, um cidadão ou uma pessoa jurídica, uma fundação, uma ONG, uma empresa mesmo, enfim, e são encarregados de fazer essa coleta ou o transporte do resíduo e o transporte do resíduo entre a fonte geradora, que é o gerador, e a área de destinação, que é o destinatário. Esse conceito não está na mesma lei que o anterior, ele está lá na resolução do CONAMA 307, que trata dos resíduos de construção civil. Então a gente pode fazer por analogia, extrapolar esse conceito para os demais resíduos também. Já o conceito de destinatário é
importante a gente perceber o uso correto do jargão da área, da nomenclatura utilizada na área. Então, a gente vai chamar de destinação final uma coisa e disposição final, ou disposição, geralmente vai ser complementada aqui, disposição em solo, outra coisa. Então, o que é um destino final? Então, o destino final remete ao local que recebe o resíduo com o ânimo de processá-lo, transformá-lo, destruí-lo, certo? Então, destino final é para onde vai o meu resíduo para ser transformado, vai acontecer alguma coisa com ele, ou ele vai ser destruído termicamente, ou ele vai ser compostado, né? Vai ser biodegradado, ele vai ser transformado de alguma forma, certo? Então, a gente vai chamar esse local de destinatário do resíduo. Esse é o termo que a documentação afeta a gestão dos resíduos acaba utilizando, destinatário do resíduo. O termo disposição geralmente está vinculado a despejar o resíduo em solo. Então, quando eu falo em disposição final ou disposição dos resíduos, significa dispor isso num aterro, num local apropriado para isso, num aterro onde vão ter lá os controles ambientais aplicáveis e você vai fazer essa disposição segura em solo. Outra questão importante é a gente entender que esse processo de gerenciamento dos resíduos sólidos ele é exercido por meio de um conjunto de ações, certo? Então essas ações em conjunto exercidas, de uma maneira direta ou indiretamente, elas vão atacar todo o encadeamento, a sequência de ações do processo, que seria a coleta, o transporte, o transbordo. O que é transbordo? Transbordo é você pegar um resíduo de um lugar e colocá-lo num outro lugar. Então, transbordar seria basicamente isso. O que acontece na prática? Eu tenho geralmente um local separado para isso, uma área, certo? Em que a gente vai batizar essa área de transbordo e triagem, ATT, tem até norma técnica para isso, depois a gente conversa sobre isso. E essa área de transbordo, ela acaba recebendo resíduos em pequena escala. Então, é um carrinho de mão, é o prestador de serviço que levou na Brasília velha dele, uma caçamba pequenininha de resíduos. Então você recebe esse resíduo em pequena escala, ou mesmo numa caçamba estacionária de 5 metros cúbicos, e ali você vai fazer o transbordo, vai pegar da pequena escala e vai passar para a grande escala. Puxa, qual que é a lógica disso? É justamente você ganhar economia de escala nesse processo de transporte. Como o custo do combustível é o mais caro do processo de transporte, então ali você tenta otimizar. Então eu pego uma carga de resíduos que está em pequena escala e passo isso para uma grande escala, para uma caçamba de 25, 30 metros cúbicos. E aí você transporta isso numa grande carreta, numa grande caçamba. E aí com isso você diminui os custos. Então, do ponto de vista logístico, uma estação de transbordo ela é interessante. Ainda envolve o gerenciamento, a questão do tratamento dos resíduos, a questão da destinação final ambientalmente correta, como a gente estava conversando, e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Como a gente já viu, rejeito é o lixo do lixo, né? Aquilo que não tem serventia, aquilo que não pode ser reaproveitado. Então, aquilo que eu pego, o meu lixo, entre aspas, né, o meu resíduo sólido como um todo, analiso tudo que pode ser aproveitado, reciclado, reutilizado, e aquilo que não tem serventia, aquilo que não tem potencial para ser aproveitado, nem mesmo o seu potencial energético, isso eu vou batizar, vou chamar de rejeito. E na nossa legislação atual ainda é admitido que os rejeitos sejam encaminhados para disposição final. E aí, lembro vocês novamente, quando eu falo de disposição final, é colocar isso aqui num aterro, é disposição final em solo. Tá? Então eu pego os rejeitos e coloco isso num aterro. Isso tudo em conformidade com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então isso aqui é um documento obrigatório por lei que todo município deve ter e que deve ser, onde está prescrito o que deve ser feito com cada resíduo naquele município. Porque, de novo, em primeira análise, segundo a Constituição Federal, quem responde pelos resíduos sólidos é o município. Tá? Quando isso se tratar de uma escala maior de análise. Quando se tratar, por exemplo, de uma obra, de uma indústria,
aquela obra, aquela indústria vai estar ali disciplinada por um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Vocês já devem ter ouvido falar do PGRS. Então, esse PGRS, esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele deve ser elaborado por qualquer um que seja considerado grande gerador de resíduos. Então, uma obra, uma fábrica, uma indústria, um comércio, um supermercado, deve elaborar seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, onde vai estar prescrito o que deve ser feito com cada tipo de resíduo. Tá bom? Então, conforme especifica a lei. Esse conceito de gerenciamento de resíduos sólidos também está nessa lei federal que é conhecida como Lei de Resíduos Sólidos, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, quando eu falar gestão integrada de resíduos sólidos, eu também estou pensando em um conjunto de ações, mas não mais voltada a esse lado operacional, que essa é a grande diferença entre gestão e gerenciamento. O gerenciamento ele é operacional, é o que eu faço, como eu faço, o que eu coleto, por aí vai. Agora, na gestão integrada, a gente está mais ocupado das questões dos porquês, dos rumos, das políticas, uma questão mais macro, ideológica, filosófica, do porquê fazer as coisas de determinada forma. Então, o conceito da lei para a gestão integrada é esse conjunto de ações na busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma que se considerem as outras dimensões, os outros aspectos do problema. A dimensão política, a dimensão econômica, a dimensão ambiental, cultural, social, porque de nada adianta eu tirar, por exemplo, eu proíbo o carrinheiro de andar na rua para não coletar o meu resíduo e não extraviar, mas ao mesmo tempo eu crio um problema, um desempregado ali automaticamente que não tem de onde tirar seu sustento. Então, eu tenho que pensar em tudo isso junto, e a esse conjunto de soluções ou de pensamentos a gente vai batizar de gestão integrada de resíduos sólidos. É conciliar a gestão de resíduos com as outras políticas de gestão do governo. Um termo bem importante de vocês guardarem a diferença é reciclagem e reutilização. Então a diferença entre os dois também está na lei, o conceito da lei. Reutilizar alguma coisa é você aproveitar esse material, aproveitar esse resíduo sem transformá-lo, sem mudar a sua característica biológica, física ou físico-química, tá? Então é sem uma transformação. Já a reciclagem, o que a gente chama, batiza de reciclagem hoje, porque é o que está escrito na lei. Até tem outros conceitos em livros mais antigos aí, havia até uma dúvida, uma divergência quanto a esses conceitos, mas hoje é bastante claro, porque está na lei, a tendência é se consolidar, se firmar nesse sentido o conceito de reciclagem como sendo um processo de transformação dos resíduos sólidos. Então eu vou falar de reciclagem quando eu tiver transformação. Vou falar em reutilização ou reaproveitamento quando não houver transformação. Tá bom? Então, isso é importante vocês guardarem. Outro ponto peculiar aqui é a gente sempre pensar que um determinado material que está na minha mão aqui, ele tanto pode ser um insumo, uma matéria-prima, quanto ele pode ser um resíduo. E esse conceito ele vai estar muito vinculado ao contexto. Então, se esse meu material eu percebo que ele saiu de um processo, saiu de uma obra, saiu de um beneficiamento industrial qualquer lá, eu vou chamar isso de resíduo. Agora, se esse meu material, o mesmo material, tá, entrando num outro processo, num outro ciclo, num outro processo de transformação, eu vou chamar isso de matéria-prima. Ah, mas por que isso é tão importante? Porque eventualmente você pode estar, e isso já aconteceu várias vezes na minha vida profissional, clientes perguntarem, tá, mas como é que eu trato esse material aqui? Porque eu pego esse resto de espuma e vendo pro fulano poder aproveitar e fazer artesanato. Então, esse tipo de apropriação de conceito ela é importante, porque se você interpretar que aquilo ali é um produto, é um subproduto que está sendo comercializado, não sendo um resíduo, não se aplica, por exemplo, a documentação afeta aos resíduos. Se por outro lado eu entendo que isso está saindo do meu processo, então para mim isso aqui é um resíduo, eu vou ter que fazer toda a documentação aplicável ao que é um resíduo, tá? Então, só estejam atentos porque a gente tem que estar sempre vinculando essa ideia de resíduo ou matéria-prima a alguma coisa. E esse alguma coisa pode ser tanto o elo de montante quanto o elo de jusante.
E dependendo de como eu construo essa história, eu posso ter implicações contábeis, ambientais, administrativas. Então, isso envolve a parte da documentação, tá? Mais para frente a gente retoma esse assunto. Bom, dúvidas? Qualquer dúvidas, quaisquer dúvidas eu estou à disposição, tá bom? Um abraço a todos.